Seja muito bem-vindo. Esta é a nossa lição número 10 do nosso curso de Introdução Doutrinária e tem por título Um Novo Homem. É fácil nós descobrirmos que é muito difícil mudar o mundo que nos cerca. Não só porque a obra seria muito grande, seria gigantesca, como também, enquanto consertássemos algumas coisas, as pessoas continuariam destruindo ou desfazendo o que de bom estivesse feito. Basta ver, por exemplo, as numerosas tentativas de recuperação de rios e de lagos. Muitos se esforçam dias para fazer uma limpeza e antes mesmo que se afastem, já haverá lixo sendo jogado naquele lugar. Um exemplo curioso até foi o de um prefeito na cidade de São Paulo em 1996, chamado Paulo Salim Maluf. Maluf criou uma lei multando quem jogasse lixo nas ruas para evitar os entupimentos de bueiros da cidade e, consequentemente, as enchentes, os alagamentos. Mas, pouco depois do pomposo anúncio da estratégia revolucionária dele, ele próprio foi fotografado jogando uma embalagem de picolé na rua. Por causa do pecado, o mandato cultural também foi afetado. E o homem agora é incapaz de cuidar do jardim. Na verdade, atualmente ele o explora com maior ou menor grau de destruição. É por saber disso que Deus, embora onipotente, ou seja, podendo fazer tudo quanto desejasse, sem qualquer possibilidade de fracasso, ele poderia fazer isso em uma ação instantânea. Mas ele preferiu usar um método diferente e que só ele tem poder para realizar. E a isso nós chamamos de regeneração, ou nova criação. Em sua sabedoria, Deus estabeleceu um plano eterno e infalível. E ele nos revela este seu plano em sua palavra, a Bíblia, mostrando que o seu propósito é mudar pessoas em um processo que inclui a oferta de seu Filho para salvar pecadores, que agora, arrependidos dos seus pecados, se voltam para ele de todo o seu coração e o adoram com gratidão, porque sabem que o plano que o Senhor estabeleceu será levado a bom termo. No Salmo 138, o salmista diz, com muita certeza no seu coração, o que a mim concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E Deus, de fato, não desampara as obras das tuas mãos. Quando esta parte do plano de Deus de recriar o homem, de restaurar o homem estiver concluída, ou seja, quando o número dos eleitos dados a Jesus se completar, porque o Senhor não retarda a sua promessa, diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Pelo contrário, tem gente que acha que Deus está demorando, mas ele é longânimo para com aqueles que ainda não creram, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas quando a última alma se converter, Deus então lhes dará um novo mundo, um mundo restaurado e livre do cativeiro da corrupção, como Paulo diz em Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como o homem natural, no entanto, vive em rebeldia, vive em inimizade contra Deus por causa da desobediência às leis divinas, é claro que este homem natural não pode viver em um mundo perfeito. E por que não? Porque, inevitavelmente, ele o estragaria tantas vezes quantas fosse restaurado. E é por isso que o Senhor resolveu criar um novo homem por intermédio de Jesus. E por meio de Jesus, o Senhor aboliu as ordenanças, resolveu, por meio do sacrifício de Jesus, o problema da inimizade do homem contra Deus. Paulo lembra isso em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por causa da morte de Cristo, da reconciliação por meio de Cristo, Deus estabeleceu paz entre a criatura e o Criador. É o que nos diz Efésios 2, porque Ele, falando de Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo independência. Dentre as características deste novo homem, recriado em Cristo Jesus, nós encontramos duas muito importantes, justiça e retidão. É o que Paulo diz em Efésios 4, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Este novo homem conhece a Jesus, conhece a plena revelação de Deus, e por isso pode-se dizer que ele é dotado de pleno conhecimento, ou seja, ele conhece tudo o que é necessário para ser regenerado. Veja bem, ele não conhece todas as coisas, mas conhece tudo o que é necessário para nascer de novo. Em Colossenses 3, no capítulo 10, a palavra diz assim, e vos revistais do novo homem,
e se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que não quer dizer, óbvio, lembremos disso, que ele conheça tudo sobre Deus. Ele conhece sobre Deus, o Salvador, na pessoa de Cristo Jesus. O crente pode afirmar que conhece a plenitude da revelação de Deus porque conhece Jesus Cristo. Em Colossenses, no capítulo 1, é dito que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E conhecer Jesus é suficiente para nós. Isso vai trazer algumas transformações. Primeiro, o homem vai ser uma nova criatura. O homem sem Deus precisa ser renovado, precisa ser recriado. Sem ser criado novamente, o homem é incapaz de experimentar um novo mundo, um mundo perfeito. Para experimentar o novo céu e a nova terra, o homem precisa ser feito novamente. Precisa ser uma nova criatura. E é exatamente isso que Deus faz. Aquele que o conhece torna-se uma nova criatura. Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. As coisas velhas, os velhos pecados, as velhas aspirações, a escravidão ao poder do pecado, são coisas que o crente vai abandonando à medida que avança em direção a Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12. Tudo é deixado para trás. E agora, por causa da morte e ressurreição de Cristo, em quem o crente crê firmemente, e não tem vergonha de confessar diante de todas as pessoas, ele testifica que é uma nova criatura, que é diferente do que era anteriormente, porque com o coração ele creu para a justiça, e com a boca ele confessa a respeito da salvação em Jesus Cristo. Esta confissão de fé é feita verbalmente, é claro, mas também é mostrada através de uma vida feliz e prazerosa, obediente, vivendo com o coração cheio de gratidão e louvor, em novidade de vida na presença do seu Senhor. Em Romanos, no capítulo 6, Paulo diz que nós fomos sepultados para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Este homem, essa nova criatura, recebe também um novo coração. Para que este homem seja realmente novo, a Bíblia diz que Deus lhe dá um novo coração. E é óbvio que nós não estamos falando de um músculo, de um órgão do corpo, mas de algo muito, muito mais significativo. Quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes ela está se referindo ao centro do governo da vida do homem. Ou seja, aquilo que ele é lá no seu interior, o seu caráter. Em Gênesis, no capítulo 6, por exemplo, Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, pessoas que têm mau caráter são pessoas que têm um coração ruim. Nós também usamos o termo coração dessa forma, como uma espécie de licença poética. Para que nós entendamos sua mensagem, Deus acomoda a sua mensagem através de servos que ele escolheu para nos transmitir aquilo que ele quer que nós saibamos. Em 2 de Pedro, por exemplo, no capítulo 1, a Bíblia diz que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens escolhidos, homens separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eles escreveram de acordo com o seu próprio linguajar, com seus próprios sentimentos. Eles escreveram a verdade de Deus, e essa verdade foi transmitida através de gerações, cada uma delas dentro do seu próprio modo de falar, da sua própria língua. É por isso que Deus diz que vai nos dar um novo coração. E obviamente que não se trata de um transplante. E este novo coração é um coração que tem ânimo, que tem vida, que sente, que pulsa por Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, vai dizer o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Pedra está morta, carne está viva. Deus faz uma espécie de transplante espiritual. Ele nos dá um novo coração. Um coração apto para amá-lo e para seguir a verdade. E ele nos dá esse coração para substituir o que tínhamos anteriormente, que era enganoso e corrupto. Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Este novo homem que recebeu um novo coração recebe também um novo espírito. Se Deus quisesse, poderia fazer uma mera reforma moral, uma reforma religiosa e restaurar o caráter moral do homem, decaído após a queda. E muitas pessoas têm realmente interpretado a vida religiosa desta maneira, trazendo uma espécie de aparência de piedade sem poder e, pior ainda, sem transformação interior. Mas este não é o plano de Deus.
Ele quer um homem inteiramente novo. Por isso, para resolver esse problema, para criar um homem inteiramente novo, Deus lhe dá um novo coração. E junto com este novo coração também põe nele um novo espírito. Ezequiel, no capítulo 11, fala sobre isso. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro dele. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. Este novo espírito produz uma nova inclinação para as coisas santas. E este novo espírito conduz os crentes, o povo de Deus, ao abandono das transgressões e com isto os livra da morte. Mas este novo espírito também está apto a receber o testemunho do Espírito de Deus, que garante aos que creem em Jesus Cristo que eles foram tornados filhos de Deus. É por meio do Espírito que os crentes tomam consciência de sua geração espiritual, de sua geração segundo Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A dúvida irônica de Nicodemos sobre o novo nascimento é respondida interiormente ao Espírito que o Senhor coloca nos crentes. Eles são nascidos do Espírito e não nascidos segundo a carne. Em Romanos 8, por exemplo, Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O novo Espírito proporciona ao regenerado uma nova orientação espiritual. Ele agora está apto a compreender a verdade de Deus, ele está apto a compreender a vontade de Deus e colocar essa vontade de Deus em prática com prazer. Sabe por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É a garantia que a palavra nos dá em Romanos, no capítulo 8, verso 14. Mas não para aí. Essa nova criatura que recebe um novo coração, que recebe um novo espírito, recebe também uma nova mente. Depois de fazer as suas novas criaturas e lhes dar um novo coração, fazer habitar neles um novo espírito, ou seja, uma vida inteiramente nova, Deus age em mais uma área para que a transformação seja completa. Só depois de corrigir as causas, coração, espírito, mudando o estilo de vida do pecador para uma vida santa e que mostra que agora é um filho de Deus, só depois disso é que Deus parte para a correção moral, para a educação, para a prática da justiça. Lembremos em Gálatas 3, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. E em 2 Timóteo 3 é dito que todos aqueles que são filhos de Deus são ensinados segundo a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Depois de ter sido tornado apto para entender, agora o cristão é tornado apto para praticar. O jeito do homem natural agir vai seguir um caminho inverso. O homem quer promover a educação para que, de alguma forma, os homens deixem de ser corruptos. Como nós bem sabemos, educação não é vacina contra a corrupção do pecado. Educação não muda o interior, não muda as inclinações do coração pecaminoso do homem. Pelo contrário, educação refinada só produz criminosos refinados e capazes de esconder sob capa de civilidade as impurezas do seu tenebroso coração, tomado de maldade e de inimizade contra Deus. O que o pecador precisa não é de uma mente educada. Precisa de uma mente nova para compreender qual a vontade de Deus. Em Romanos 12, por exemplo, é dito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um problema insolúvel é o fato de que a mente humana, especialmente por causa dos efeitos do pecado, é incapaz de compreender a mente de Deus. E por isso, ao crente é dada uma capacidade que ele não tinha naturalmente. Ele passa a ter a mente de Cristo, ou seja, a sua mente tem sintonia com a mente de Cristo, cujas instruções ele aceita sem se rebelar, sem se revoltar. Em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 2, Paulo vai dizer: olha, quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ou a revelação da vontade de Deus, está expressa para nós claramente na Escritura. E é nela que os mandamentos do Senhor estão registrados para nós. Lembre, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora sim, com um novo coração, um novo princípio de vida, uma nova mente, agora sim é possível viver em um mundo melhor que o Senhor tem preparado para os seus santos. Somente os que creem em Jesus são habilitados para viver neste novo mundo. Se você é um crente no Senhor, então você pode ter a firme convicção de que vai habitar neste novo céu e nesta nova terra, conforme a profecia de Isaías no capítulo 60, dizendo que todos os do teu povo serão justos,
para sempre entrar na madeira, serão retornos implantados sobre eles mesmos. Mas, antes desse dia chegar, outros eleitos ainda precisam conhecer a vontade de Deus. E você, como crente, fiel e obediente, sabe que deve, por onde você for, e enquanto estiver indo, anunciar o Evangelho. É o ensino de Marcos 16. Você pode fazer isto porque tem a mente de Cristo, porque conhece a vontade de Cristo. Se você crê nele, se ele transformou a sua vida, então ele vai te fazer lembrar o que você tem aprendido. Em João 14, por exemplo, Jesus diz: o Consolador, o Espírito Santo, que habita nos que creem, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então vá e proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não sabe como fazer, continue estudando este material, continue assistindo às aulas, porque a seguir você tem duas pequenas ajudas para cumprir esse propósito. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, é dito que você, que crê em Jesus, é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Siga em frente e meus parabéns, você acabou de ser promovido. Passou de discípulo a discipulador. Um enorme abraço do coração do pastor.